Luiz. Um abraço a todos, chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para Sempre e com mais uma audição do quadro Mordendo o Microfone, quadro que traz pequenas gafes, grandes erros, além de momentos curiosos e engraçados que foram ao ar no Rádio Esportivo de Alagoas nos últimos dias. Hoje, terça-feira, 31 de janeiro de 2023, mais uma vez não conseguimos, como prometemos, fazer na segunda-feira. Mais uma vez fazemos na terça-feira e daqui a 20 segundos vamos saber quem andou mordendo o microfone. Os mais curiosos, engraçados áudios do Rádio Esportivo de Alagoas você vai ouvir daqui a pouco. Canal Futebol Alagoano para sempre, sempre. A sua conexão com o passado. Muito bem, Mordendo o Microfone, edição 9, aqui no nosso canal. As outras 8 estão aí, no nosso arquivo, você pode assistir depois e se deliciar com esses curiosos momentos que vão ao ar no Rádio Esportivo de Alagoas. Gente, mordida é mordida, não importa qual. Qualquer uma ou qualquer tipo de gafe, ela pode voltar a se repetir 10, 15, 20 anos depois. O que eu vou trazer agora é quase inacreditável. Em 2008, há 17 anos atrás, o que aconteceu? O Plantão Esportivo e o Mordendo o Microfone tem o objetivo de orientar. Você que é plantão esportivo, procure se inteirar do nome dos clubes de cada estadual, dos outros estados, a cidade do clube, detalhes, curiosidades, para na hora que você for falar não dar mancada. O que aconteceu em 2008? Presta atenção, aquilo que ocorreu em 2008, voltou a ocorrer agora. Um plantão esportivo na época, e a gente aqui não cita o nome de nenhum dos participantes do Mordendo, um plantão esportivo foi falar do Campeonato Cearense e tinha 2 jogos lá, um jogo com Guarani de Sobral, o outro com Guarani de Juazeiro. E aonde ele estava lendo, não dizia que o Guarani era de uma cidade e que o outro era de outra. E ele não entendia, não sabia a situação lá do Cearense, das equipes. Preste atenção o que ele falou para distinguir os 2 Guaranis. Isso foi em 2008. Vamos ouvir. Campeonato Cearense, terceira rodada hoje. O Boa Viagem perdeu para o Ferroviário pelo placar de 2-1 e o Itapipoca perdeu para o Horizonte por 5-3. Amanhã tem Ceará e Guarani, Crato e Fortaleza, Limoeiro e Guarani. Esse é outro Guarani com Y, né? E o escudo parece do Flamengo. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Vocês ouviram o que ele falou? Ele falou um Guarani, quando viu outro Guarani que falou, ficou sem entender disso. Esse é outro com Y e o escudo parece do Flamengo. Gente, como é que o ouvinte em casa vai saber o que é qual Guarani com Y, com I, que o escudo parece do Flamengo, que não parece? Tem que dizer de onde é. Guarani de Sobral, Guarani de Juazeiro. O problema é que os plantões, na hora da informação, é que vai, na hora, ver lá o site e falar sem antes ter dado uma olhada, os jogos do dia, alguma dúvida, tirar, ficar com tudo na cabeça para na hora não dar uma mancada. Muito bem, isso foi em 2008. O que aconteceu agora em 2023? Um outro plantão, aqui de Alagoas, a gente não cita nome, não cita emissora, aqui é só para orientar e trazer esses momentos curiosos que servem até para policiar quem anda mordendo o microfone e alertar a que outros não cometam a mesma falha. Ele foi falar do campeonato do Rio Grande do Norte e lá tem 2 potiguares, o Potiguar de Mossoró e o Potiguar de Currais Novos. E o que aconteceu? Coisa semelhante ao que havia já ocorrido em 2008 com o plantão que eu trouxe agora o áudio. Preste atenção agora, 2023, os 2 potiguares no campeonato do Rio Grande do Norte e o plantão ficou sem entender. Preste atenção o que ele disse no ar.
No campeonato maranhense, Maranhão 3, IAP 1. No campeonato Potiguar, Potiguar 1, Potiguar também 1. Potiguar, o normal lá do campeonato Potiguar, e Potiguar com Y também 1. O homem é bom, o homem é espetacular. Você ouviu o que ele disse aí? Para distinguir os dois potiguares, o normal e um com Y. Gente, isso não existe. Potiguar de Mossoró, Potiguar de Currais Novos. Todo plantão esportivo tem obrigação de conhecer a base de cada campeonato estadual. Dá uma olhada antes, os clubes, os jogos do dia. Em caso de equipes homônimas com o mesmo nome, verificar de qual cidade que joga em casa, se o site onde ele está olhando não discrimina, e mesmo que discrimine, vamos supor que o site tivesse Potiguar M, Mossoró, Potiguar CN, Currais Novos. O cara tem que entender de futebol e saber que CN é Currais Novos e que M é Mossoró. Infelizmente, muitos plantões esportivos não entendem e não conhecem do futebol, aceitam a função, alguns já há muitos anos, mas não decoram, não procuram se situar com a situação e cometem algumas gafes ou momentos curiosos como este que eu trouxe agora aqui em relação a esse caso aí dos dois potiguares. Gente, na hora de dar a hora ou de informar a hora de um jogo, se, vamos supor, o jogo é à noite, você diz às 8 horas, aí tem que dizer, né? 8 horas da noite, porque tem 8 horas da manhã. Aí se você vai dizer às 20 horas, não precisa 20 horas da noite, porque se o jogo é às 20 horas, só pode ser da noite. É uma redundância que muitos seguem cometendo no Rádio Esportivo de Alagoas. O próximo desafio do Galo será na próxima quarta-feira, aliás, diante do Coruripe, no estádio Rei Pelé, partida que está marcada para as 20 horas da noite. Mordendo! Ô bonitão, isso aí é pra soprar, não é pra morder não, hein? Não é pra morder não, gente, não é pra morder não, mas ele mordeu. Uma redundância que pode ser evitada, né? 19 horas, 20 horas, 21 horas, não precisa dizer que é da noite, porque é da noite. Agora, se o jogo for, se você falar, o jogo será às 7 horas da noite, porque existe 7 horas da manhã. Dito isso, a próxima aqui, gente, o CSE empatou com o Coruripe, não foi? 1-1. Onde foi o jogo? Coruripe, mas andaram levando este jogo para a Palmeira dos Índios. Diante do Desportivo Aliança, aqui mesmo em Palmeira dos Índios, do Juca Sampaio, semana passada, e que na próxima quarta-feira também entra em campo, agora contra o time do Coruripe. Esse mesmo Coruripe que empatou ontem com o CSE lá no estádio Juca Sampaio. Mordendo! Me escapuliu. Pois é, escapuliu. Foi, mas o jogo, repito, foi em Coruripe. Coruripe CSE 1-1 e não em Palmeira dos Índios no Juca Sampaio. Alguns narradores exageram um pouco, né? O jogador passa por 1, ele disse que passou por 2, passa por 2, ele disse que passou por 3. Geralmente, quando o narrador tem assim uma ligação com o clube, é tipo um torcedor, não consegue separar o lado profissional do lado torcedor, narra só para a torcida de um clube, porque quando você está narrando um jogo, você está narrando para o clube, vamos supor, da sua cidade, e para milhares de torcedores que estão torcendo contra o clube da cidade, estão torcendo pelo outro, mas alguns só narram para o clube da cidade, esquece dos outros ouvintes que estão torcendo contra, e não sabe separar o lado profissional da paixão que tem ou que nutre pelo clube da sua cidade. E exagera um pouco. Então, às vezes o jogador passa por 1, o narrador diz que passou por 2.
O jogador passa por 2, ele disse que passou por 3. Exagera um pouquinho. Agora, exagerar como esse aqui... Uma pintura de jogada do Coroa Fidelis. Que retorno maravilhoso à titularidade. Ele invadiu a grande área contrária. Deixou 1000 adversários para trás. Aí eu pergunto a vocês, quem que vende negócio desse? Não tem quem aguente, mas eu aguento. Há anos eu escuto essas pérolas do rádio esportivo alagoano. Eu fui plantão esportivo durante muitos anos, né? Isso desde 1986, não direto, mas muitos anos fui, saía, voltava, muitas rádios. E tem alguns macetes, né, que o radialista usa, aqueles que vão trabalhar no estádio, que o ouvinte não sabe, eu vou contar aqui um deles. É a obrigação do narrador, do repórter, do comentarista, assim que começa o jogo, marcar o tempo, ter lá o seu cronômetro, o relógio, e marcar o tempo do jogo. Alguns esquecem, e se em algum momento forem perguntados pelo tempo, eles dão uma desculpa que não cola muito. Eu já sei, o macete é dizer que o cronômetro ou o relógio quebrou, ou parou, ou deu problema, e geralmente não é isso. O cara esqueceu de marcar. Agora imagine se 2 estão transmitindo o jogo e os 2 esquecem. O que acontece? Acontece isso aqui. Só um detalhe, viu, que o meu equipamento está aqui dando problema. Só confira o seu tempo aí. 9 minutos, é isso? Rapaz, se eu disser a tu que o meu cronômetro parou em 2:24, O meu equipamento está aqui dando problema. Só confira o seu tempo aí. Rapaz, se eu disser a tu que o meu cronômetro parou em 2:24. Essa desculpa é velha, gente, é velha no rádio, tá vendo? Ninguém marcou o tempo e seguiram sem o tempo. Coisa interessante. Capital do Uruguai é Montevidéu. É Montevidéu ou Montevideo? Será que mudaram o nome da capital do Uruguai? A Libertadores 2021. De lá pra cá, muita coisa mudou nos clubes. A emblemática partida de Montevideo, no Uruguai. Esse minha leitura é pouca. E Montevidéu virou Montevideo. Acontece nas melhores famílias. Sonoplastia no rádio. Havia antigamente aquelas telenovelas. Eu me lembro, eu garotinho, estudava no colégio Hélio Lemos. E antes de ir para a escola, tomando café, tinha Manhãs Brasileiras, né? Décio Lopes, e tinha não sei qual a rádio, era rádio novela, né? Uma novela no rádio que era interessante, então tinha sonoplastia, né? O que era falado, havia o som para aquilo. Era uma coisa bem interessante. No rádio esportivo, vez por outra, alguém usa também a sonoplastia, né? Vai falar de um assunto e com a boca faz o som daquilo. Eu fui policial militar e no São João, né, gente? Geralmente as pessoas se assustam com as bombas, acham que é tiro, essa confusão do som do tiro com o da bomba. Mas na minha época de policial militar, durante o meu curso, que foi em 1985, eu fui daquela turma, o instrutor ensinou pra gente a distinguir o som da bomba para o tiro. O tiro é uma coisa seca. Seria se você fosse escrever PA com acento no ar. Pá! Pá! Esse é o som do tiro, né? É seco. Pá! E a bomba tem o eco. Se fosse escrever seria BUM. B-U e um monte de M. BUM! É a bomba. Pá! É o tiro. Uma coisa seca. Mas, gente, a sonoplastia aqui funcionou. Nosso companheiro falando aí questão de violência, de torcida organizada e que a polícia entre ação usou a sonoplastia dele para o som dos tiros da polícia. Achei interessante. Vamos ouvir.
Ah, tá suspensa por 6 meses a torcida organizada. O problema, doutor, ô doutor juiz, o problema não é dentro de campo, não. Dentro de campo não tem briga, não. E quando tem, a polícia acaba logo com uns tirozinhos que eles dão pra lá. Aí, pei. Oh, não. Olha só que interessante. PPPP. É o novo som do tiro da polícia. Mas o nosso especialista em som de tiros atacou de novo. Sonoplastia parte 2. Agora, fique tranquilo, viu, doutor? Que dentro de campo, os meninos da polícia têm uns negócios que fazem assim. Pum, pum, pum. Que diabo é isso? Mordendo! Muito bem, a sonoplastia dos tiros da Polícia Militar de Alagoas. Uma plantão esportiva, né? Tem algumas rádios que tem plantão, ou seja, uma moça, né? Uma mulher na função de plantão. Há quem fale que as mulheres entendem um pouco de futebol, entendem menos que os homens, mas não é verdade, muitas entendem até mais. A plantão entrou aqui meio enrolada, enfim, foi uma enrolada, terminou não falando nada, mas analisando direitinho o áudio, não foi culpa dela, gente. Ela é plantão, é uma moça. O narrador chamou assim, fala garotinho. Ia chamá-la, ela esperou o chamado para dar a informação, mas quando o narrador disse, fala garotinho, a moça ficou sem ação, sem saber se era ela ou se era ele estava chamando o repórter, porque não é garotinho, ela é uma garotinha. E aí nesse contratempo, rolou o quê? Rolou uma pequena mordida, ninguém falou nada e resultado, o áudio está aqui no Morder do Microfone, que traz, além das gafes, dos erros do rádio, momentos curiosos e engraçados, e este podemos classificar como um momento engraçado. Pela esquerda tenta o trabalho, o lateral esquerdo é o Alvinegro da Piraquense. Alanderson explodiu, bateu no adversário, foi para fora do gramado. Já então, vamos então com a Sala Nacional. Vem, garotinho! Direto, aliás, ou melhor. Olha o Asa na frente, bola trabalhada ali, o Muito bem, tem gente que costuma ler matérias da internet, né? O cara pega o microfone no ar, na rádio e vai ler uma matéria de internet. Quando antes deve pegar a matéria, tirar os principais tópicos, anotar no caderno os principais assuntos e desenvolver com suas próprias palavras e não simplesmente ler a matéria na íntegra como foi publicada por outro em algum site. O companheiro aqui estava lendo uma matéria sobre o caso Daniel Alves, né, que está preso na Espanha, e quando foi falar, inclusive o nome do advogado, se não me engano, é Cristóbal, alguma coisa assim. No momento que ele foi começar a ler a matéria, ou estava lendo, o computador desligou-se, ou a internet caiu, não sei o que aconteceu, mas sumiu o que estava na frente dele. Como ele não tinha anotado nada, ficou perdido. Entra o outro para salvar a situação, aí faz o que se chama no rádio encher linguiça. Enrolar enquanto o computador é novamente ligado ou volta a funcionar, enfim. Aí fica aquela situação, quem não é do rádio talvez não note, mas quem é do rádio, quem tem a experiência, como nós temos de décadas e décadas, tanto trabalhando como ouvindo, sabe que o que aconteceu? Sumiu a matéria, o rapaz está lendo, não sabe o que fazer, o outro entra para salvar e vai aquele chamado na gíria do rádio, enchimento de linguiça. Mais um aqui no nosso Mordendo o Microfone. São 13 horas mais 11 minutos já, rapaz. 13h11 na capital do Agreste. Estamos voltando com o Bola em Jogo de hoje, com a informação Pet Kluivert. Isso, olha só. O novo advogado de Daniel Alves é Cristóbal. Só um momento. O Cristóbal, esse Cristóbal é gente boa, viu? Gente boa, mas não paga meia, não.
Vamos ver se ele paga pro Daniel Alves, porque pra mim mesmo não pago não. Se tá tentando o Cristóbal. É a questão do cidadão aqui, rapaz. Rapaz. Tem que colocar alguma coisa que possa funcionar, porque tá feia a coisa. Então veja só, enquanto o Pepe se reúne ali no Cristóbal, né, o advogado, Felipe Luiz, lateral do Flamengo, rapaz, ele tá aqui. Porra, isso é conversa pra boi dormir. Pois é, o Cristóbal sumiu com a sua matéria e a conversa para boi dormir, também conhecida como encher linguiça, ocupou aqueles preciosos segundos de um programa esportivo. E para fechar o Mordendo o Microfone, o quadro que traz pequenas gafes, grandes erros, além de momentos curiosos e engraçados do rádio esportivo, que não são erros, são momentos curiosos que nós gostamos de trazer aqui. Para fechar o Mordendo o Microfone, eu que eu digo, separe o lado profissional do lado torcedor e seja profissional. Todo jogo transmitido tem milhares ouvindo e torcendo pelo clube da cidade, o clube do narrador, e tem milhares torcendo contra. Você tem que narrar para os dois lados e não só para o lado da torcida do time. Você acha que o árbitro, vou dar um exemplo, está gafando? Quando ele errar contra o time da sua cidade, você diz, ó, ele está gafando. Se ele errar contra o outro time, também você tem que dizer que ele está gafando. Por quê? Quando erra o seu time, ele está gafando. E quando erra para o outro, ele só errou ou não viu. Tem alguns que dizem até assim, que bom, continue assim. Não pode, gente. Está na hora do rádio ser 100% profissional. Muito bem. E o narrador aqui, mais uma vez, deixou aflorar o seu lado torcedor e falou brabo com o árbitro. Num lance muito menos característico de contra-ataque, o Christian Luca foi advertido com cartão amarelo. O árbitro está aplicando 2 pesos e 2 medidas. Opa, pegaram agora. Agora ele mexe nessa peste desse bolso. O que é isso, meu filho? Calma. Muito bem, esquentou a cabeça, mas é um grande narrador esportivo, um dos melhores de Alagoas. Aqui nós não identificamos os participantes do nosso quadro. Trabalhei com o mesmo em 1997, na Rádio Jornal 1200, aqui de Maceió. É que hoje 1200 é a Rádio Correio, né? Rádio Correio aí. Muito bem, essa foi a 11ª, encerramos com ela o Mordendo o Microfone desta terça, dia 31 de janeiro. Se a gente conseguir entrar nos eixos, o próximo Mordendo será na próxima segunda-feira. Nosso objetivo é fazer toda segunda-feira, mas sempre tem o contratempo. Termina ele vindo só na terça, mas vamos ver se agora a gente consegue toda segunda-feira para ficar na memória de todos. Segunda-feira é dia de Mordendo o Microfone. O quadro que traz pequenas gafes, grandes erros, além de momentos curiosos e engraçados que vão ao ar no Rádio Esportivo de Alagoas. Afinal de contas, errar é humano. E lembrando sempre, eu não invento, só gravo e apresento. Um abraço a todos. Esse foi mais um vídeo do nosso canal Futebol Alagoano para Sempre. Inscreva-se e conheça mais sobre a história do futebol alagoano. Aqui só tem raridades em vídeos, áudios e históricas informações. Imagens de jogos do passado, raros áudios do Rádio Esportivo de Alagoas, estatísticas e números inéditos sobre a história do futebol alagoano, seus clubes, competições e seus personagens. Ajude-nos a fazer um canal cada vez mais forte. Inscreva-se, deixe sempre o seu like, comente, divulgue nossos vídeos com amigos e colocando em grupos de torcedores para que todos possam ver também essas relíquias em vídeos, áudios e informações sobre o futebol alagoano.
Canal Futebol Alagoano para sempre. A sua conexão com o passado do futebol de Alagoas. Nós temos o apoio fundamental do SAPEFEAL, Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas. Presidente Jorge Bossato. O SAPEFEAL apoia o resgate da história do futebol de Alagoas, de seus clubes, de suas competições e de seus personagens. SAPEFEAL, Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas. Presidente Jorge Bossato.